né? Como sempre, alta velocidade. E em alta velocidade também a gente tem que acompanhar os estudos, certinho? E já colaborando, então, com esse nosso processo de aprendizagem, de troca, né, de conhecimento, eu, eu trouxe para vocês essa proposta, né, da gente ter uma live para debater sobre 2 filmes que eu sugeri em nosso conteúdo, em nosso plano de ensino. Bom, então na programação de hoje, a gente vai debater sobre esses 2 filmes, vamos fazer esse cine debate aqui, uma conversa aprofundada, que vão gerar algumas reflexões importantes, para que possamos entender também o papel do turismo, o potencial e também os riscos que o turismo apresenta para a sociedade, para as comunidades tradicionais, principalmente. E, além desse debate, eu trouxe também algumas dicas sobre a avaliação que vai acontecer no dia 22. Então, eu trouxe alguns pontos, assim, para destacar e, e incentivar vocês já a estudarem, porque são pontos em destaque que certamente vão cair na prova, tá? Então, eu trouxe aqui para dar uma forcinha para vocês nessa primeira avaliação. Eu espero que todos participem logo, né? Que será no dia 22 de abril. Compreendida, então, qual é o nosso roteiro de hoje? Vou dar uns likezinho aí. Tranquilo. Rodrigo. E é imprescindível, logicamente, que vocês tenham assistido algum dos filmes, né? Eu separei justamente para esse cine debate os 2 filmes que estão aí gratuitos na plataforma YouTube, e eu espero que todos tenham conseguido assistir. Temos já aqui uma solicitação de palavra, Edmar, pode falar. Eu não está abrindo, não. O Boa noite, áudio. professora. Como é que está você? Como é que está todo mundo Bem, aí na escola? Eu estou aqui, semana passada não assisti aula e hoje eu estou aqui pessoalmente assistir a aula, que hoje vai ter o debate e eu me preparei um pouco, porque eu estou meio a fazer um planejamento. Aí o que? Olhando, eu comecei a fazer o planejamento, mas eu vou olhar, não terminei ainda, mas eu estou terminando o planejamento e ao mesmo tempo estou estudando para esse debate para avaliação. isso. Tira uns 10 minutinhos aí do teu planejamento para o debate, uns 10 minutinhos para tu ouvir quais são as dicas aqui com relação às avaliações, tá? Porque é importante ter um momento de concentração, porque fazer 2 coisas ao mesmo tempo eu não aconselho a ninguém, porque você não absorve nenhuma coisa nem a outra, não é verdade? É verdade. Tem um áudio saindo aqui de Deise Lima. Se puder fechar, por Oi? favor. Obrigada. Então, eu estava explicando para a turma, não só para ti, Edmar, mas é um aprendizado para todos, uma dica para todos, de que fazer 2 atividades ao mesmo tempo não compensa, porque você acaba nem se compreendendo uma, nem fazendo bem a outra. Então, se dedicar uns 10 minutinhos para a gente, nas 2 etapas, você vai ganhar bastante, Edmar, tá? E assim aconselho também todos os colegas. Pararem um momentinho, porque as nossas lives, eu não gosto também de fazer uma live muito comprida,
porque a gente tem aí um final de dia estressante, cansativo, uma segunda-feira, ainda por cima, né? Em segunda a gente sempre acumula muito trabalho. Mas as nossas lives, elas são rápidas e bem objetivas. Acho que vocês têm percebido isso, né? E boa noite a todos que estão chegando aí e nos cumprimentando também. Bom, gente, vamos lá. Para hoje, eu separei. Vocês já participaram de algum cine debate? Tem alguém já com alguma que não teve experiência em debater filmes? Acho que hoje já vem se tornando algo um pouco comum. Porém, a gente sempre vai encontrar quem ainda não teve essa oportunidade, né? Assim como leituras também, tem pessoal que participa já de grupo de debate sobre livros, não é? Em casa também é uma ótima oportunidade da gente assistir um filme e debater com a família ou com os amigos, não é? Então, esse é uma estratégia interessante, boa, para a gente perceber diferentes pontos de vista também. E aí, por isso que eu achei interessante, porque até mesmo nesse ambiente virtual, a gente tem a possibilidade de fazer um debate sobre um filme em comum, né? Ou dois filmes, como eu trouxe aqui essas oportunidades, né? Da gente poder debater dois filmes. Edmar, tu ainda quer perguntar alguma coisa ou a mãozinha já só ficou levantada? Tem o Ismael também aqui. Quer falar, Ismael? Oi, professora, boa noite a todos. Então, essa abordagem usando o cinema foi muito legal. Inclusive, eu estava até comentando aqui, nos bastidores aqui, que foi muito esclarecedor a matéria de antropologia. A gente já tinha uma certa noção de antropologia, já tinha lido alguma coisa, mas foi muito esclarecedor, não pela forma como a professora aborda, mas também pela bibliografia usada. E o cinema é tão importante que eu já tive também tive muitas dúvidas com relação à matéria também de filosofia um tempo. E aí a professora, na época, também abordou essa questão do cinema. Inclusive, na época, ela até usou aquele filme Matrix e tudo mais para falar sobre a filosofia grega antiga, né? E aí a professora trouxe essa abordagem e foi muito esclarecedor também para a matéria, agora não de filosofia, mas também com um pezinho na filosofia. Mas foi muito esclarecedor para a matéria de antropologia. Isso, é uma abordagem, até pode se chamar de lúdica, não é? Porque aí a gente traz para o ambiente do prazer, do lazer, do tempo livre, né, temas tão importantes e que fazem parte aí do conteúdo, do currículo de vocês. Então vamos em frente aqui, porque eu tenho, primeiramente, o foco do nosso debate vai ser a questão da empatia, tá? E primeiramente a gente tem que entender como que se dá esse processo da empatia, né? A empatia, este processo, né, para se realizar esse processo da empatia, a gente precisa saber de onde o outro está partindo e ver o nosso lugar, né, onde nós estamos e como podemos impactar o outro. Então, a empatia nada mais é do que isso. Não apenas a gente se colocar no lugar do outro. Então, é importante a gente lembrar isso. Não é só se colocar no lugar do outro, mas perceber também no nosso lugar como a gente está impactando aquela outra pessoa. Tá? Então, esse entendimento ele vai ser fundamental para a gente conseguir debater, levar à frente o nosso debate, vocês perceberem, né, os pontos que eu quero chamar a atenção dos dois filmes. E outro aspecto importante quando a gente pensa no âmbito da empatia, né, é que não cabe julgamento, dizer que o outro está fazendo errado, dizer que o meu jeito de fazer é melhor, meu jeito de cozinhar, meu jeito de se vestir, meu estilo de vida é melhor que o do outro. Não dá, não cabe esse julgamento. Somos pessoas diversas,
diferentes, né? E também não cabe a imposição, querer que a outra pessoa tenha atitudes que eu teria, considerando que a minha atitude é melhor do que a dela, né, da outra pessoa. Então, na empatia não cabe julgamento, não cabe imposição e também não cabe o conselho do que o outro deve fazer. Porque nós não sabemos, nós não estamos naquele lugar onde a pessoa sofre o impacto direto. Nós não estamos vivenciando de fato aquela experiência, certo? Então, vamos supor que numa conversa de amigos você até dê um conselho, né? Mas você não pode impor que o seu conselho seja a única verdade. Né? Então, essa é uma regrinha, né, da empatia, né? Para a gente, vamos supor, fazer um teste, né? A gente está sendo empático de fato ou não? A gente está só colocando a nossa visão sobre um determinado problema, situação e querendo impor a nossa própria vontade, verdade e experiência. Então, a gente vai levar esse entendimento para nosso debate agora sobre o que se passa nesses dois filmes que são tão diferentes, né? Mas eles têm um fio condutor que é o âmbito, que é a experiência ou não da empatia. Tá? Tudo certo até aqui? Esse conceito de empatia, ele serve para vocês? Ele faz sentido para vocês? Sim, professora. Faz todo sentido. Pronto, quero sempre saber, vou falando alguns aspectos, alguns conceitos, eu quero saber de vocês, se faz sentido realmente para vocês isso que a gente está falando, tá? Bom, e aí a gente tem como primeiro filme aqui do nosso Cine Debate o Praça Paris, né? E aí eu pergunto para quem assistiu, se puder dar um likezinho, um coração, para eu saber quem assistiu, só para ter uma quantidade aqui e eu poder dimensionar. Bom, o Praça Paris é um filme que traz uma realidade muito intensa do Rio de Janeiro, né? Então, eu começo aqui o nosso debate perguntando quais foram os elementos físicos, os elementos espaciais, geográficos, né, sociais e econômicos que vocês destacam do filme Praça Paris. O que para vocês, de elementos espaciais, vamos começar por ele, foram mais significativos, assim, que foram amplamente visíveis no filme Praça Paris? Que contextos espaciais foram esses? Se vocês forem descrever para os colegas que não viram, o que vocês vão me dizer? Ah, no Praça Paris. Vocês viram a Praça Paris, afinal? Aparece a praça? O que aparece nesse filme? Contem para os colegas aqui, né? Que aí a gente vai conseguindo delimitar aqui, ó, que elementos espaciais fazem parte de um ou de outro personagem, ou dos dois. Depois vamos falar dos elementos sociais e que elementos econômicos. Quem se candidata a falar dos espaciais? Boa noite, professora. Boa noite, caros colegas. Eu vou tentar aqui dizer alguma coisa, professora, certo? Eu, assim, como elementos espaciais, eu percebi, por exemplo, o ambiente em si do Rio de Janeiro, sobretudo o ambiente da favela, o ambiente da prisão, né? Também o ambiente de trabalho
da psicóloga e também da personagem que é ascensorista, né? Mas, assim, quanto à praça, eu fiquei na dúvida se era a Praça Paris, uma praça que apareceu lá, se era a imagem da Praça Paris, no Rio de Janeiro, ou se era uma praça, tipo assim, uma praça em Lisboa, Portugal. Fiquei na dúvida, certo? Eu confesso isso, né? Temos a Keila aqui para falar também. É a Praça Paris, viu? E a Daniele também está ajudando aqui a registrar isso. Fala, Keila. Eu entendi que Praça Paris faz como é que eu posso falar? Uma dicotomia entre a praça, o povo, digamos assim, a população mais humilde, e Paris, a questão da psicóloga, que é uma pessoa mais refinada. Então, Paris tem a questão do refinamento, tudo, né? Então, eu pensei no nome Praça Paris, fazendo essas duas, pensando nessas duas pessoas. Praça representando o povão, né? E Paris, aquelas pessoas já mais, digamos assim, passudas, com a educação mais refinada e tudo mais. Foi isso que eu entendi do título para Paris. E que outros espaços também? O Francisco falou do espaço de trabalho, não é? E onde é esse espaço de trabalho, gente? Da ascensorista e da psicóloga? Universidade, tá? Exatamente, a universidade. E que lugar frio que se torna a universidade, vocês não acharam isso? Na realidade, parece que são dois mundos, né? Bem diferentes, né? E a certo momento eu acho que a psicanálise lá, a mulher lá, não conseguiu compreender o mundo da outra, o que ela vivia, as dificuldades, como acontecia os fatos nos morros. Não estou dizendo se está certo ou está errado, mas é uma realidade que ela vivia e que, de fato, ela não conseguiu compreender, né, nesse cenário urbano. Para ela era tudo, apesar de ela ter as sessões, mas ela, não, de fato, não entendeu da onde a assessorista lá, eu esqueci o nome, veio da realidade dela, de violência, né, do pai, que reflete na vida dela até aquele momento, né? Ela vem de um outro mundo, né? Embora ela faça o comentário que os pais dela ou alguém na família disse que o Brasil iria dificultar a vida dela ou algo parecido, né? Mas são dois mundos diferentes, totalmente diferentes, né? E que ela termina muito assustada e o decorrer do filme é bem impactante para a realidade, né? Exato. E aí é por isso que a gente está aqui destacando esses elementos, não é? O quanto os elementos fazem parte de uma vivência de uma pessoa e outros elementos, né, divergem, chegam a ser opostos, totalmente opostos, né? Então aí a gente já começa a falar das questões sociais também, né? Que ambiente e que relações sociais, né, que aspectos sociais permeiam a vida de uma pessoa e da outra. E aí nós temos aqui uma fila de debate. Deixa eu ver quem é que vem primeiro, se é o José Mário. Deixa eu ver. Professor, voltando um pouco a respeito do nome do filme Praça Paris, eu acho que esse nome é assim, quase um elo de ligação
as duas realidades, que vai ligar as realidades tanto da psicóloga como da pessoa que trabalha na casa dela, que são mundos totalmente diferentes que eles viveram e que elas vivem, mas que, ao mesmo tempo, se chegaram a um local só, que no caso dá o nome Praça Paris, que é quase assim um ambiente em que as duas vão cruzar a vida delas duas e as experiências delas. Ok. Então, que elementos sociais? Agora vamos começar a puxar esses elementos sociais, né? A gente já falou dos espaciais, né? Físicos, né? A favela, a prisão, a universidade, a vida, né, no ambiente. Até o apartamento demonstra, né, o quanto a psicóloga tem uma vivência, um cotidiano, um histórico totalmente divergente, diferente da sua paciente. Alguém levantou a mão aqui? Não, né? E aqui tem vários já indicativos dessas questões sociais que permeiam, né? A família desestruturada, o abandono, o abuso, violência, né? A solidão também. Você se lembra um momento que a personagem imagina ela com o namorado da psicóloga, ela se imagina no lugar da outra, né? Então, Pois é é. tão sensível esse filme, né? Pode falar, Marcos. Pois é um momento do filme bem, qual é a palavra, meu Deus? Eu não sei agora. Mas, num todo, né, mostra também aquilo que você está colocando, a questão da desigualdade social, né, a questão econômica, né, termina refletindo na relação, né, e eu acho que o medo, né, e aí o medo, tanto das duas personagens, né, uma com medo da reação da outra e a outra medo da vida, sei lá, colocar, porque ela termina não colocando, de fato, o problema, quem matou o pai, de fato, que o irmão dela está preso, protegeu ela, né? E só que essa proteção do irmão também chega a um nível que ela mesma começa a reconhecer, não sei se é a partir do encontro com a psicóloga aí, que não é um elemento de proteção, né? É tanto que ela termina por matar o próprio irmão, né? Se o momento for de proteção, ao longo do tempo, isso deixa de existir, passa a existir um medo, porque ela não podia se relacionar com o outro, né? A possessão do irmão, mesmo preso, para com ela, né? A personagem, né? Que ela não consegue também transmitir tudo isso para a psicóloga e cria esse medo. Ou então, veja bem, talvez algumas profissões, né? E aí vamos entrar até no âmbito do turismo, né? Você precisa ter uma vivência também, precisa exercitar a empatia. É possível um antropólogo sem empatia? Lá no início, acho que na primeira aula a gente já estava falando sobre isso, né? Como que um antropólogo vai se relacionar com, vamos supor, aspectos religiosos totalmente diferentes dos seus e sem trazer julgamentos, sem trazer imposição de sua verdade. Então, o que se espera de um antropólogo é que tenha essa empatia para poder lidar, né, com essas questões que vão divergir da sua cultura. Então, aí a gente vai se colocando também essas premissas,
essas premissas no âmbito da antropologia, no âmbito da sociologia, no âmbito do turismo também, no qual a gente tem que ter tanto conhecimento, né, sobre essas diferentes realidades onde a gente quer, se tiver interesse de atuar, como muita responsabilidade. Então, aí a gente já vai entrando nessas questões também, né? Então, tem alguns comentários aqui dos colegas. Ele é um filme muito impactante, mesmo, porque traz. Qual é o pano de fundo? É a violência urbana. É a violência. E muito boa a associação que vocês fizeram entre a praça e o nome Praça Paris, as duas realidades. Uma praça em pleno Rio de Janeiro, no qual a psicóloga tinha antepassados, né? Eu acho que a avó ou era a mãe, tinha estado no Rio, com fotografias antigas daquela praça. Então, ela mexe com muitas coisas também, a questão da espacialidade. Acredito que o antropólogo deve estar livre de qualquer preconceito. Exatamente, Kátia. E isso é uma batalha também para nós, turismólogos, né? Começar a ter essa reflexão mais aberta, tá? Mas entendendo que há todo um respeito, há todo uma ética, uma responsabilidade com o turismo, tá? Então, este filme, de fato, vai trazer muitos elementos físicos, sociais e econômicos que vão colocar em desequilíbrio, né, as possibilidades das duas pessoas, das duas protagonistas, a Camila e a Glória, vão colocar dificuldades para que elas possam se relacionar. E aí eu pergunto, a gente percebe algum momento de empatia durante o filme? Apesar de ser um filme que aborda o medo, a paranoia, como está falando a Aline, aborda o medo e a paranoia dentro de uma relação entre duas pessoas de origens e classes sociais distintas. Exatamente. Ele aborda isso abertamente. E nós vamos perceber que isso acontece na nossa sociedade de uma forma mais comum do que a gente pensa. Para nós já é um susto ver algumas situações do filme, não é? Uhum. Então, e a gente vai perceber essa empatia durante o filme? O que vocês acham? Viram isso? Ou realmente foi um filme que mostrou a falta de empatia total? Sim, professor. O filme é baseado numa história real entre a superação entre os dois personagens, que era o psicólogo e a sua própria, que a gente chama a outra, a menina do lado de cá, né? Que é baseado, sim, ninguém será privado de direito por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as importar-se para eximir-se de obrigações legais a todos imposto e recua-se a prestação alternativa da fixada em lei, porque ela queria dizer que quanto quanto o personagem estava ali dando uma dura. E ela o que? Ela tinha medo de o que? Ela tinha medo do fato não fosse agradável, nem para ela e nem para a própria personagem. De acordo com... Eu já assisti esse filme já 2 vezes, e um pouco do que eu vi, e depois que eu já assisti agora que você novamente retornou para a gente, eu vi que o
fato, ele é realista, ele é concreto, não é abstrato. Ok, Edmar. O áudio cortou um pouquinho, mas deu para entender em geral aqui o que você quis dizer. De fato, os colegas já estão colocando aqui, mas a gente não vê momentos de empatia. Não é um filme que traz, assim, um exemplo de empatia, né? E aí há uma possibilidade, quando a gente vê uma situação como essa, a gente tem que refletir também como isso pode ser diferente. Como poderia ser diferente? A própria atitude da psicóloga, por exemplo, ao começar a estudar, levar a vida da outra, da Glória, para o âmbito dos estudos, tratar como objeto de estudo, sem nem comunicar a pessoa que ela é o principal tema da sua dissertação, isso já é um erro muito grave. Né? Concordam com isso? Então, já é um erro muito grave. Então, um dos aspectos que eu consideraria muito relevante quando a gente observa a dificuldade de empatia de pessoas que vivem em mundos tão distantes é a gente refletir sobre a possibilidade desses mundos se aproximarem. Mas de que forma isso pode se aproximar? Vamos pensar em mulheres como a Glória, que moram na favela, que têm um trabalho mal remunerado, nas possibilidades de inserir também essas mulheres nas universidades, inserir essas mulheres no círculo intelectual, na possibilidade de se formar uma psicóloga, né, que venha desses ambientes periféricos. Então, tudo isso, inclusive, já vem acontecendo, né? A gente precisa ampliar mais esses processos de ações afirmativas, por exemplo, para que a gente tenha pessoas que vivenciaram isso e possam, no caso, exemplificando aqui o filme, né, possam ser psicólogas também, que compreendam, que saibam e tenham sensibilidade com pessoas que viveram na periferia, com mulheres negras, com mulheres solitárias. Então, eu acho que é justamente isso também que nos possibilita pensar o quanto esses mundos precisam se misturar mais, né? Então, precisamos mais psicólogas negras, mais mulheres negras, professoras nas universidades, né? Para que a gente tenha essa vivência, esse exercício de empatia, né, muito mais concreto. O Marcos quer falar? Pode. Sim, professora. Nesse contexto que você está colocando, né, a gente precisa trazer para o centro. Aí eu lembro do trabalho que você nos colocou sobre Lélia Gonçalves, né? Foi interessante como até casa, guardadas devidas, casa com esse que nós estamos conversando, né? Ela, uma mulher negra, de mais de 10 filhos, se afirma a partir da educação, né, do Rio de Janeiro, se torna uma debatadora, uma pessoa... E numa época difícil, né? Ditadura militar, onde a palavra era censurada, né? Mas ela consegue se afirmar, né? Até a americana lá coloca, que eu esqueci o nome, né? O que eles estão procurando questão negra nos Estados Unidos? Eu me baseio na leva aí de vocês, do Brasil, que é debatadora, enfim, tem uma obra, né, muito boa a respeito a palavrinha lá, tá bom? E a respeito de todo o contexto da mulher, né? Mulher negra, né? A mulher que é explorada, né? Pela mão de obra, né? E aí não é só a mulher, mas o debate aqui a gente cita a questão da mulher, né? Então tá bem casado a matéria. Isso mesmo. E a gente vai perceber também outros universos. Eu acho que algumas narrativas se constroem muito
no desconhecido do outro, né? No desconhecer o outro. No Nordeste, por exemplo, a gente vê a população, a cultura nordestina muitas vezes subjugada também, né? Por pessoas que desconhecem o Norte, não é? A Amazônia. Então, a gente vê também ambientes, culturas, pessoas subjugadas em função do desconhecido. E aí, uma colega falou aqui também a questão da religiosidade, que aparece bastante no filme, né? Então, todos os comentários aqui muito bons, ó. Essa percepção se aplica não apenas aos estrangeiros, mas também aos brasileiros que estão distantes dessa realidade. Isso que eu citei agora é muito, muito forte no nosso país, né? Existe a questão da psicóloga não ser ser incapaz de compreender o universo vivido por Glória. Com isso, demonstra a incapacidade de empatia e preconceito. Bom, gente, de fato, a gente fecha, né, essa reflexão do filme Praça Paris. Esse cine debate é um cine curtinho, um debate curtinho, porque a gente ainda vai falar sobre outro filme, né? Tá certo? Vamos passar para o outro filme? Pois quem não viu ainda o filme Praça Paris, assista, e aí vai perceber todo esse diálogo que a gente está fazendo aqui, o quanto isso foi significativo, como vai mexer com vocês também, perceber isso. E aí, Diários de Motocicleta, eu trago de novo que elementos físicos, espaciais, sociais e econômicos vocês podem destacar, né? Aliás, é um filme que passa por vários lugares, né? E aí a gente já tem uma variedade bem maior de espaços físicos, sociais e econômicos. Mas aí, pensando lá no último lugar onde essa dupla de aventureiros, né, se instala. Então, vamos pensar ali, naquele espaço, né, que elementos físicos, sociais e econômicos. Vejam que até os físicos distanciavam as pessoas, né? Quem é que vai falar sobre isso? Bem, professora, primeiramente a questão do registro, né? O filme em si já é baseado no registro do próprio motociclista. Já sabemos todo o contexto histórico, né, do revolucionário e tudo mais, mas aquela aventura, digamos assim, documentada, registrada dessa forma, acabou sendo usado como um documento que lá na frente transformou aí no filme, né? E brincadeiras à parte, eu pensei que aquela moto não ia aguentar até o final do filme, de tanto disparates ali. Ela Verdade. durou muito, né? Durou muito. Vai falar, Francisco? Professor, bati aqui sem querer, mas vou comentar um pouco. Realmente, o filme Diário de Motocicleta, ele traz um contexto mais amplo, né, do espaço físico, que é um pouco da América Latina, da descoberta da vida dos povos, a vida como viviam os povos nativos latino-americanos, e sobretudo essa realidade também de exclusão, que a gente percebe que existe uma realidade de exclusão num contexto também histórico de ditaduras, né, que sempre existiram na América. Então, é um contexto também que interessa, no caso, a gente aqui. A empatia que a gente percebe nisso aí é a busca desses dois protagonistas de tentar conhecer as realidades e buscar uma união. Uma união, assim, uma compreensão dos contextos. Como é que se poderia entender um contexto comparado com o outro e, enfim, ver realidades iguais, as diferenças, ou realmente se nós vivíamos no mesmo contexto como latino-americanos.
Que, mãe? A empatia desses dois protagonistas também na convivência com o povo, porque eles encontraram pessoas sofridas, pobres, necessitadas, e tentaram ajudar ao seu modo, né? Tentaram colocar o seu conhecimento em benefício das populações que estavam necessitando naquele momento. E terminaram descobrindo um mundo, né? Que inclusive modificou a vida deles. Né? Um contexto interessante.